Você já notou como algumas mulheres parecem ter um dom sobrenatural para manter a cozinha sempre em ordem, enquanto outras, por mais que se esforcem, acordam todo dia com aquela pia cheia de louça do dia anterior, sentindo que a bagunça nunca tem fim? Existe uma razão para isso, e ela não tem nada a ver com tempo, nem com ter uma casa grande, nem com ser mais organizada por natureza. Tem a ver com um princípio que povos do outro lado do mundo descobriram há séculos e que a Bíblia já ensinava muito antes deles. Hoje eu vou te contar uma história, uma parábola. Não é uma história de uma mulher específica. É a história de 3 mulheres que vivem dentro de cada uma de nós. Você vai se reconhecer em pelo menos uma delas. E no final você vai entender por que a pia acumula louça e o que fazer para que isso nunca mais aconteça. Fica até o final, porque nos últimos minutos eu vou te dar um plano de ação com os 7 hábitos completos, na ordem certa, do jeito que transforma de verdade. E se em algum momento você sentir que esse conteúdo está chegando na hora certa para você, deixa o seu like agora. Ele me diz que devo continuar trazendo esse tipo de ensinamento. Me conta também nos comentários. Qual cômodo da sua casa mais te causa angústia quando está bagunçado? Pode ser a pia, pode ser o quarto, pode ser a sala. Me conta lá. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Havia uma vila, não uma vila japonesa de verdade com casas de madeira e jardins de bambu, mas uma vila dentro da alma de toda mulher que um dia olhou para a própria cozinha e sentiu vergonha. Nessa vila moravam 3 mulheres. Cada uma tinha uma cozinha, cada uma tinha uma pia, e cada uma tinha uma resposta diferente para o mesmo problema. A primeira mulher se chamava a Ansiosa. A Ansiosa era inteligente, dedicada, cheia de boas intenções. Ela sabia que a pia acumulada era um problema. Ela sentia o peso daquelas louças sujas como se fossem pedras no peito. Toda manhã, ela acordava com uma lista mental enorme. Lavar a louça, limpar o fogão, organizar o armário, dar conta das crianças, responder às mensagens, preparar o almoço. E a louça ficava. Não porque ela não queria lavar, mas porque ela queria fazer tudo de uma vez, do jeito perfeito, no momento certo. E esse momento nunca chegava. Quando a pia estava lotada, a Ansiosa entrava em colapso interno. Ela se criticava. Que mulher desleixada eu sou, ela prometia. Amanhã eu acordo cedo e resolvo tudo. E amanhã virava depois de amanhã. E a louça acumulava. E a culpa crescia. E o ciclo se repetia. A segunda mulher se chamava a Diligente. A Diligente também sofria com a pia. Mas ela tinha descoberto algo que a Ansiosa ainda não sabia. Não foi da noite para o dia. Foi depois de muito esforço, muita frustração e de um encontro que mudou tudo. Um encontro com a terceira mulher da vila. A terceira mulher se chamava a Sábia. A Sábia era mais velha, tinha mãos calejadas de anos de trabalho e olhos que carregavam a tranquilidade de quem já passou por muita luta e aprendeu algo precioso do outro lado. Ela não tinha a casa mais bonita da vila, mas tinha a casa mais em paz. Quando você entrava na cozinha dela, havia uma leveza no ar. A pia estava sempre limpa, não porque ela tinha mais tempo que as outras, não porque ela era mais organizada por natureza, mas porque ela havia aprendido, com a palavra de Deus e com a sabedoria antiga de um povo que respeitava profundamente as coisas pequenas, que a ordem não vem depois da obediência. A ordem é a própria obediência. Foi a Diligente quem foi até a Sábia primeiro. Ela bateu na porta numa tarde de quarta-feira, com aquela expressão de quem carrega um peso invisível. Dona Eulália, ela disse, porque esse era o nome da Sábia nessa vila. Eu não aguento mais. A minha pia vive cheia. Eu lavo, no outro dia está cheia de novo. Parece que não tem fim.
Como a senhora faz? Dona Eulália sorriu, não com condescendência, mas com o sorriso de quem reconhece a própria história em outra pessoa. Entra, minha filha. Eu vou te contar sobre 3 personagens que os japoneses conhecem muito bem. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em Kaizen? A diligente franziu a testa. Não. Kaizen, disse Dona Eulália, sentando-se à mesa e convidando a visitante a fazer o mesmo. É uma palavra japonesa que significa melhoria contínua através de pequenas ações diárias. Os japoneses descobriram que grandes transformações não vêm de grandes gestos, vêm de pequenos atos repetidos com fidelidade. E sabe quem já sabia disso muito antes do Japão existir como nação? A diligente sacudiu a cabeça. Deus, disse Dona Eulália simplesmente. Ele que ensinou. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Lucas 16, versículo 10. Os japoneses aprenderam com a criação o que nós, cristãos, muitas vezes esquecemos, porque estamos sempre procurando o milagre grande. Quando Deus está nos chamando para a fidelidade pequena. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para o jardim por um momento. A pia acumulada não é um problema de louça, minha filha. É um problema de filosofia de vida. E hoje eu vou te ensinar os 7 hábitos que vão mudar isso para sempre. Mas eu preciso que você entenda que eles formam um sistema. Não dá para pegar um e largar os outros 6. É um caminho. E esse caminho tem 3 etapas, que eu chamo de o sistema das 3 virtudes japonesas. Primeira virtude, musubi, que significa conexão e completude. Segunda virtude, shokunin, que significa maestria no serviço cotidiano. Terceira virtude, ma, que significa o espaço sagrado de descanso e paz. A diligente pegou um papel da bolsa e começou a escrever. Guarda esse papel, disse Dona Eulália. Mas antes de escrever os hábitos, você precisa entender por que a ansiosa nunca consegue manter a pia limpa. Ela se sentou novamente e cruzou as mãos sobre a mesa. A ansiosa lava a louça quando não aguentou mais olhar para ela. Isso significa que ela está sempre reagindo, nunca agindo. Ela não tem um ritual, ela tem uma crise. E crise não forma hábito, forma exaustão. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, explica que todo hábito tem 3 elementos: gatilho, rotina e recompensa. A ansiosa nunca estabeleceu um gatilho claro para lavar a louça. Por isso, ela vive na expectativa de um momento ideal que nunca chega. E a senhora? Perguntou a diligente. Qual é o seu gatilho? Dona Eulália sorriu novamente. Cada refeição. Quando termina, começa. Não deixo para depois. Não porque sou perfeita, mas porque aprendi que depois é onde os sonhos vão para morrer. E a louça também. Elas riram juntas. E então Dona Eulália começou. Primeiro hábito. Lavar imediatamente após usar. O princípio do musubi, da completude. Os japoneses acreditam que uma ação iniciada precisa ser completada para não criar desequilíbrio energético no ambiente. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 9:10, tudo o que a tua mão achar para fazer, faze-o com todo o teu poder. Você não terminou de comer. Você terminou de comer e lavou o prato. Esse é um ato completo. Deixar para depois é deixar a ação pela metade. E Deus não habita em coisas incompletas, habita em coisas feitas com inteireza. A diligente escreveu. Depois olhou para cima. Mas e quando a gente tem pressa? Quando acabou de almoçar e tem que sair correndo? Então você tem 2 minutos? Perguntou Dona Eulália. Tenho. 2 minutos é o suficiente para um prato, um copo e um garfo. Os japoneses têm uma regra. Se leva menos de 2 minutos, faz agora. David Allen escreveu sobre isso em Produtividade, mas os japoneses já praticavam há séculos. A louça não acumula de uma vez, ela acumula um prato por vez. Se você cuida de um prato por vez, ela nunca acumula. Havia algo de profundo nessa simplicidade. A diligente ficou em silêncio por um momento, processando. Segundo hábito, continuou Dona Eulália, é o que os japoneses chamam de mise en place da pia, ou a organização antes de começar. Antes de cozinhar, você já deixa a pia limpa e um recipiente com água morna e sabão ao lado. Assim, enquanto cozinha, vai lavando as peças que usou na preparação. Quando a comida fica pronta, metade da louça já está lavada. Isso é shokunin, a maestria no processo, não só no resultado. O chefe japonês não é admirado só pelo prato que serve,
mas pela cozinha que deixa. Provérbios 24:27 diz: prepara o teu trabalho lá fora, e depois edifica a tua casa. Preparação não é perda de tempo, é honra ao processo. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso, te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Terceiro hábito, disse Dona Eulália, levantando-se para servir um chá. É o que eu chamo de regra do sol poente. Antes de o sol se pôr, ou antes de dormir, a pia precisa estar vazia, sem exceção. Os japoneses têm uma crença profunda de que você não deve carregar o peso do dia anterior para o dia seguinte. E a Bíblia confirma em Efésios 4:26. Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Eu amplio esse versículo para a minha cozinha. Não deixe o sol se pôr sobre a sua louça, porque louça acumulada à noite é ansiedade acumulada pela manhã. E ansiedade pela manhã é oração prejudicada, pensamento nublado, dia começado com derrota. A diligente parou de escrever e ficou olhando para o papel. Eu nunca tinha pensado assim, ela disse baixinho. A maioria das pessoas não pensa, disse Dona Eulália com gentileza, porque a maioria das pessoas trata a louça como um problema doméstico. Não é, é um problema espiritual. O ambiente onde você vive molda o estado da sua alma. James Clear provou isso em Hábitos Atômicos. Ele chama de design de ambiente. Quando você modifica o ambiente físico, você modifica o comportamento quase sem esforço. Uma pia sempre limpa não é só estética, é uma declaração espiritual de que você está de pé, está cuidando, está presente. Quarto hábito, continuou ela, é a técnica do espelho. Os japoneses têm um conceito chamado Hansei, que é a reflexão honesta sobre si mesmo. No contexto da pia, uma vez por semana, você olha para a sua cozinha como se fosse a primeira vez, como se fosse uma visita, e pergunta: o que eu toleraria aqui que não deveria tolerar? Muitas mulheres param de ver a bagunça porque se acostumaram com ela. O Hansei quebra essa cegueira. Em Lamentações 3:40, a palavra diz: esquadrinhemos os nossos caminhos e os sondemos e nos convertamos ao Senhor. Esquadrinhar não é só para a vida espiritual, é para a vida inteira, inclusive para a cozinha. Havia um silêncio bonito entre as duas mulheres. O tipo de silêncio que acontece quando uma verdade profunda pousa sobre a mesa sem pedir licença. Quinto hábito, disse Dona Eulália, é o que eu chamo de gratidão pelo prato sujo. Soa estranho, eu sei, mas os japoneses têm um ritual chamado itadakimasu, uma expressão de gratidão antes de comer, que reconhece tudo o que foi necessário para aquela refeição existir. O agricultor que plantou, o sol que regou, a mão que cozinhou. Quando você lava um prato com esse espírito, não está lavando louça, está fechando o ciclo de gratidão por uma refeição que você teve. Tem família no mundo que não tem prato para sujar. E você está reclamando do prato sujo. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo fazei conhecidas as vossas petições a Deus, em oração e súplica com ação de graças. Com ação de graças, inclusive na pia. A diligente tinha parado de escrever. Estava só ouvindo. Sexto hábito, o princípio do ma. Ma é uma palavra japonesa que não tem tradução direta. Significa o espaço vazio necessário, a pausa sagrada entre as coisas. Na cozinha, ma é a pia vazia. É o espaço em branco que convida ao próximo ato criativo. Uma pia cheia bloqueia o ma. Ela grita, ela pesa, ela paralisa. Uma pia vazia fala baixinho. Estou pronta. Pode criar, pode cozinhar, pode viver. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sempre penso nesse versículo quando esvazio a pia. É uma oração ativa. Senhor, estou criando espaço para o Senhor trabalhar, na minha cozinha, na minha vida.
As palavras pousaram no ar. A diligente sentiu algo se mover dentro do peito. Não emoção barata, mas o tipo de reconhecimento que acontece quando a verdade toca algo que estava adormecido. E o sétimo? Ela perguntou com a voz mais baixa do que antes. Dona Eulália se levantou. Foi até a janela novamente e olhou para o céu por um momento. Quando voltou, havia algo diferente no rosto dela. Uma solenidade quieta. O sétimo hábito não é um hábito de ação. É um hábito de ser. Os japoneses chamam de wabi-sabi, a beleza imperfeita das coisas simples. A aceitação de que nem todo dia vai ser perfeito. Haverá dias em que a pia vai acumular. Haverá crises, visitas inesperadas, filhos doentes, semanas pesadas. E nesses dias, você não abandona o sistema. Você simplesmente retorna a ele, sem drama, sem autopunição. Como a mulher de Provérbios 31, que mesmo diante de tudo, se ri do dia seguinte. Ela não tem medo do amanhã, porque ela sabe que o amanhã também será cuidado. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu que a pessoa eficaz não é aquela que nunca falha, é aquela que nunca desiste de voltar ao caminho. O sétimo hábito é isso, a misericórdia consigo mesma que te permite começar de novo, quantas vezes for necessário, sem perder a direção. Havia silêncio, um silêncio do tipo que tem peso e leveza ao mesmo tempo. Dona Eulália, disse a diligente finalmente, a senhora não me ensinou sobre louça. A velha senhora sorriu. Nunca foi sobre louça. E agora eu preciso falar com você. Não com a diligente da parábola, com você que está assistindo isso agora, talvez com a pia cheia na sua cozinha. Talvez com uma culpa antiga de não conseguir manter a organização. Talvez com a sensação de que você tenta e não consegue, e não sabe mais por quê. A verdade que queima, e eu preciso dizer com amor, é essa. A maioria das mulheres nunca vai ter a pia limpa de forma consistente, não porque não tem tempo, não porque a família não ajuda, não porque a casa é grande demais, mas porque elas ainda estão esperando a motivação certa, o dia perfeito, o milagre organizacional que vai transformar tudo de uma vez. E esse dia não vem. Nunca veio para ninguém. Mateus 7:21 diz que não é quem diz, Senhor, Senhor, que entra, é quem faz a vontade do Pai. No contexto da sua casa, não é quem assiste vídeos sobre organização que tem a casa organizada. É quem aplica, é quem obedece aos princípios, é quem age. O mundo moderno vendeu para a mulher a ideia de que organização é estética, que é sobre ter as cestas lindas da internet, o armário em tons neutros, a despensa com potes transparentes. Não é. Organização é caráter. É a expressão exterior de uma vida interior que decidiu honrar o espaço que Deus deu. E caráter se constrói exatamente como James Clear explica em Hábitos Atômicos, através de pequenas decisões repetidas até que deixem de ser decisões e se tornem identidade. Você não é uma mulher que tenta manter a pia limpa. Você se torna uma mulher cuja pia está sempre limpa, porque essa passou a ser a expressão natural de quem você é. Então, vamos ao plano concreto, aplicável a partir de hoje. Primeiro, escolha uma refeição, só uma, para começar a praticar o primeiro hábito. Não todas as refeições do dia. Uma, pode ser o café da manhã. Quando terminar, lave imediatamente, sem exceção. Faça isso por 7 dias seguidos. Segundo, na próxima vez que for cozinhar, prepare a pia antes de começar. Água morna, sabão, espaço limpo. Vá lavando enquanto cozinha. Observe a diferença que isso faz na sua experiência de cozinhar e no seu estado emocional depois. Terceiro, estabeleça um horário fixo para a regra do sol poente. Pode ser às 21 horas, pode ser quando as crianças dormirem. Coloca um alarme no celular com a mensagem pia limpa antes de dormir. Esse alarme é um ato espiritual. É você dizendo para o dia seguinte, você não vai começar com o peso de ontem. Quarto, uma vez por semana, pratique o Hansei. Olhe para a sua cozinha como visitante. Anote uma coisa que você quer melhorar. Só uma. E melhore essa coisa. Quinto, da próxima vez que for lavar a louça e sentir resistência, pare por 3 segundos. Pense em quem comeu naquele prato. Agradeça. E então comece. Gratidão não é sentimento, é decisão. E decisão muda ação. Sexto,
Quando a pia estiver vazia, pare por um momento e olhe para ela. Deixe o mar entrar. Diga uma palavra de gratidão. Esse ritual de 30 segundos vai mudar a relação que você tem com a sua cozinha. 7. Quando falhar, e você vai falhar algum dia porque somos humanas, não se puna. Não dramatize, não desista. Volte ao primeiro hábito. A Ruth bíblica não desistiu quando tudo ao redor caiu. Daniel não abandonou os princípios na adversidade. José não deixou de ser quem era, mesmo no poço e na prisão. Você também não vai. Você vai retornar, porque transformação não é uma linha reta, é uma espiral que vai subindo, mesmo quando parece que está girando no mesmo lugar. Pense nas duas versões de você. A versão que acorda todo dia com a pia cheia e sente aquele aperto no peito antes mesmo de tomar café, que carrega esse peso durante o dia, que vai dormir com aquela sensação surda de que não foi suficiente. E a versão que acorda vai até a cozinha e a pia está limpa, porque ela cuidou disso na noite anterior, que começa o dia com leveza, que tem a cozinha como aliada, não como acusadora. Qual das duas versões você quer ser daqui a 90 dias? A resposta parece óbvia, mas a distância entre as duas versões não é feita de milagres. É feita de 7 hábitos pequenos, repetidos com fidelidade, sustentados por uma filosofia que une a sabedoria japonesa à palavra de Deus. Jeremias 6,16 diz: Pede pelos caminhos antigos, onde é o caminho bom, e anda por ele, e acharás descanso para a tua alma. Os caminhos antigos, não as tendências do Instagram, não a organização perfeita das influenciadoras. Os caminhos que Deus estabeleceu. Fidelidade no pequeno, honra no cotidiano, gratidão nas coisas simples. Esse é o caminho bom. E ele começa na sua pia. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Obrigada por ter chegado até aqui. Você é uma das poucas que verdadeiramente está disposta a mudar. E isso diz muito sobre quem você é e sobre o que Deus está preparando para a sua vida. Antes de eu ir, se inscreve no canal. Um clique só. E fica de olho. Uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Agora vai. Pratica o primeiro hábito hoje. Só o primeiro. E daqui a 90 dias você não vai acreditar que era a mesma mulher que sentia vergonha de entrar na própria cozinha. Que Deus abençoe a sua jornada. Até o próximo vídeo.